Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é Fernando Santos e eu faço live coding todas as quintas a partir das 8 da noite e todos os sábados a partir das 5 da tarde, sobre aprendizado. Aprendendo a desaprender, né? Eu vou falar sobre isso, eu vou criar uma palestra sobre isso, né? Porque nós, no método de ensino formal, nós aprendemos de uma única forma, nós aprendemos que só existe uma única forma de aprender informação. E essa única forma, essa forma de aprender do ensino formal, ela é benéfica para quem está ensinando. É uma forma útil para pegar um instrutor, uma professora e ensinar uma turma de 50 pessoas. Por outro lado, a primeira coisa que você precisa para você começar uma jornada, eu falo em todas as lives, em todas as transmissões, eu falo que quando você escolhe trabalhar com tecnologia, você está escolhendo ser aluno para a vida inteira. Então, a primeira dica que eu te dou logo de cara é ter a humildade de se manter ensinável. Hoje você é estudante, daqui a alguns anos você vai ser experiente, e mesmo quando você for experiente, você vai aprender, você vai continuar aprendendo. No dia que você colocar na sua cabeça que você sabe de tudo, a sua evolução para, você para de crescer, você para de estudar e você para de aceitar a opinião dos outros, você para de aceitar críticas. Então é muito importante você, de agora até o futuro, sempre colocar na sua cabeça que você trabalha com TI, você é aluno, você é aluna. Mantenha-se sempre nesse estado ensinável. Não importa se a pessoa que está falando com você tem 8 anos, você tem coisas para aprender com uma criança de 8 anos. Basta ter humildade para ouvir, basta ter humildade para entender, interpretar e a empatia de se colocar na pele do próximo, certo? Então, primeira coisa é justamente isso. Você se manter ensinável. A segunda coisa, que é muito importante, eu não sei com que frequência as pessoas falam, é importante você se conhecer. Tenta entender como é que funciona a sua cabeça. Antes de tentar entender como funciona o PHP, como funciona o JavaScript, como funciona o Google, o que é importante também, mas tenta entender como funciona a sua cabeça. Por que eu tô falando isso? Pode parecer até um pouco de papo de coach. Ah, como assim? Se entenda, né? Aprenda. Porque é o seguinte, você concorda comigo que tem diferentes formas de absorver conteúdo? Você tem diferentes formas de aprender alguma coisa. Eu posso fazer um podcast e liberar, e você pode ouvir esse podcast enquanto lava a louça, ou enquanto você varre a casa, ou enquanto você toma banho, se o seu celular tem um som legal, você pode colocar lá o podcast e tá ali, você tá absorvendo informação pelo seu ouvido, pelo periférico de entrada de dados que você tem, que é o ouvido, não é verdade? Eu também posso fazer um curso em vídeo e liberar esse vídeo e você pode assistir de forma passiva, sem praticar. E você pode assistir e aprender também. Eu posso fazer um post em um blog, ensinando alguma coisa e você pode ler esse post do blog e você pode aprender com isso também. Então, repara que existem diferentes formas de distribuir o mesmo conteúdo para você. Você precisa entender qual é a forma a forma que o seu cérebro assimila melhor a informação. Cada pessoa, a gente tem mania de comparar o nosso cérebro a um processador. Nós temos mania de comparar o nosso cérebro a um processador, como se nós fôssemos um computador, não é verdade? Só que o nosso cérebro tem um bug muito chato. O seu cérebro, você não consegue ativamente dizer para o seu cérebro o que é importante e precisa ser decorado e o que é inútil e precisa ser deletado. Então quando você escuta aquela música que nem é tão legal assim, a caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Você não quer decorar isso, mas você vai ficar cantando, vai ficar guardado e o seu cérebro pega e guarda. Agora, se eu te dou uma bíblia do JavaScript para você ler de capa a capa e eu falo para você, você vai sentar agora nessa cadeira e você vai ler essa bíblia do JavaScript de ponta a ponta, de capa a capa você vai ler a bíblia do JavaScript. Quando você termina de ler essa bíblia do JavaScript, você imagina qual a porcentagem de informação você vai absorver?
Você tem ideia de quantos por cento do que você leu você vai absorver? Vai ser 20%? Algumas pessoas vão absorver 25%? Algumas pessoas vão absorver 30%? Algumas pessoas vão absorver bem menos do que isso? E quando você for dormir, para começar o próximo dia, você vai acordar e já nem vai lembrar direito. Então a gente tem esse bug na nossa cabeça em que você não consegue dizer para o seu cérebro o que é importante e o que não é importante, o que precisa ser decorado e o que precisa ser deletado. Então como é que a gente faz para poder firmar a informação na sua cabeça? Como você faz? Sabe qual é a melhor forma de guardar a informação na sua cabeça? Com a prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você trabalha aquilo que você está estudando, maiores são as chances do seu cérebro perceber que aquilo é importante para você, porque você usa com frequência. Isso não abrange só a tecnologia, isso abrange tudo, até mesmo aprendizado, aprender uma língua nova. Você está estudando inglês e eu falo para você, por exemplo, que bruxa é witch, e você nunca, se você não usar essa palavra nos próximos 3 dias, provavelmente você vai esquecer que bruxa é witch. Então a próxima vez que você parar pra pensar, daqui 1 mês, daqui 3 meses, você falar, como é que fala bruxa em inglês mesmo? Poxa, eu esqueci, porque o seu cérebro não sabia que essa informação era importante pra você, certo? Então essa é a segunda dica. Essa é a segunda dica no caso. Você precisa praticar. A minha primeira dica. Você precisa se conhecer. Você precisa praticar, certo? E quando eu falo que você precisa se conhecer, é porque você precisa tentar as diferentes formas de conteúdo. Você precisa tentar as diferentes formas de conteúdo e você precisa entender qual forma de conteúdo é mais útil para você. Então, se você é o tipo de pessoa que prefere vídeo, vá assistir vídeo. Se você é o tipo de pessoa que prefere um livro, leia livros. Se você é o tipo de pessoa que prefere artigos em blogs, artigos curtos, consuma mais esse tipo de coisa. Então enquanto você não se conhece, enquanto você é estudante, não começa a ler um livro só porque alguém falou que você tem que ler esse livro. Você absorva a informação de diferentes formas, escuta podcast, assista vídeos, leia livros, leia posts, posts curtos, leia documentação de linguagem. Tem uma outra forma de aprender bem ativo. Tem uma outra forma de aprender, porque assim, se você assiste um vídeo, é uma forma de aprendizado passiva. Você está sentado e você está aprendendo, certo? Tem uma outra forma de aprender ativa, que é através de engenharia reversa. Quando eu falo em engenharia reversa é o seguinte, existem diversas soluções de código aberto que você pode entrar no GitHub e fuçar como funcionam as coisas. Você acredita? Isso é uma forma de aprendizado. Eu particularmente, eu aprendi a programar abrindo vírus de macro, vendo o código-fonte e tentando entender o que cada linha fazia. Foi assim que a minha primeira experiência com programação foi assim. Então, quando eu comecei a aprender tecnologias para a internet, a primeira coisa que eu fiz foi baixar, eu lembro até o nome da solução que eu baixei. A primeira coisa que eu fiz foi baixar um sistema de código aberto, uma loja virtual chamada OS Commerce. Essa loja virtual existe até hoje, mas quando eu comecei a programar em PHP, a primeira coisa que eu fiz foi: eu vou pegar esse OS Commerce e não vou sossegar enquanto eu não colocar esse negócio para funcionar no meu computador. Eu vou instalar os softwares necessários para poder fazer um ambiente de desenvolvimento funcionar no meu computador e eu vou colocar tudo para funcionar e eu não vou sossegar enquanto eu não tiver essa loja virtual funcionando. Depois que eu me matei para poder saber o que é um Apache, para poder saber o que é uma SQL, depois que eu me matei para poder entender e criar um ambiente de desenvolvimento do meu computador, eu configurei o OS Commerce lendo o manual do OS Commerce, lendo a documentação do OS Commerce. Depois que eu coloquei essa solução de código aberta para funcionar no meu
no meu computador, aí eu fui pro próximo passo óbvio. O próximo passo óbvio seria fuçar esse Bumblebee, fuçar esse monstro para entender como é que ele funciona e aprender com o código dos outros. Então aí eu acabei percebendo, eu lembro como se fosse hoje, a sensação de abrir um monte de arquivos em PHP e não entender nada. Olhava para aquele monte de código e falava assim, eu pensava assim, eu mal posso esperar para quando chegar o dia que eu vou abrir esses scripts e eu vou saber o que cada uma dessas linhas quer dizer. Não adianta o código ser legível, não adianta o código ser bem escrito, se você não sabe a sintaxe básica, porque eu não sabia. Então eu comecei a fazer engenharia reversa. Quer dizer que a função date, é a função, olha, eu preciso colocar mexer no copyright, no rodapé dessa loja virtual. Eu preciso mexer no copyright do rodapé dessa loja virtual. Tá bom, o que esse date está fazendo aqui nesse rodapé? Então vou lá no Google agora. PHP espaço date. Então quer dizer que date ele retorna data. Quer dizer então que eu posso passar várias coisas de texto aqui para poder especificar como que eu quero essa data. Então eu fui aprendendo a passos curtos, olhando o código dos outros. Essa é uma das trocentas outras formas de aprender. Você pode aprender com documentação, você pode aprender com cursos em vídeo, você pode aprender com cursos e conferências presenciais, você pode aprender com fóruns e comunidade na internet fazendo pergunta e ensinando, porque como diz o ditado, quando uma pessoa ensina, duas aprende. Você pode aprender ensinando também. Você pode aprender com podcast, pegando informação através de áudio. Você pode aprender com Twitch, seguindo influencers que você admira, pessoas que tweetam ou postam em redes sociais dicas sobre aquilo que você está estudando. Você tem trocentas formas de aprender. O que eu peço para você que está estudando, o que eu peço para você é experimente todas essas formas antes de ficar presa em uma só, sem ter experimentado as outras. Porque às vezes, se a pessoa que te ensinou, se você aprendeu na faculdade que você precisa ler um livro, você pode ler um livro, mas experimenta outras formas, porque quando você perceber a forma de aprender que mais surte efeito em você, tipo, eu sou o tipo de pessoa que gosto de ler documentação e gosto de engenharia reversa. Quando muito eu gosto de posts, de artigos curtos, porque eu não funciono bem com ensino passivo. Eu não funciono bem sentado e ouvindo, ou até mesmo eu percebo que para mim, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso que eu tô te pedindo para experimentar todas as diferentes formas, até você encontrar a forma adequada. Se você perceber que você é o tipo de pessoa que se dá bem com documentação, não precisa comprar curso, não precisa assistir vídeos, não precisa ouvir podcast, não precisa. Se você percebe que você é uma pessoa que se vira bem com documentação, estuda documentação, sabe? Então, quando eu falo pra você que tem trocentas formas de aprender e você precisa se conhecer, quando eu falo pra você que você precisa se conhecer, eu não tô falando, não é papo de coach, eu tô falando que você precisa experimentar as diferentes mídias e entender qual é a melhor pra sua cabeça, qual você assimila melhor. E tem várias formas diferentes. E você vai encontrar a melhor forma para você. O Eduardo RFS, que aliás é live coder também, ele falou aí, eu curto falar, mano, faça o que você tá curtindo. Se você tiver curtindo, vai funcionar melhor. Cara, essa dica que o Eduardo falou, ela não serve só para programação, ela serve até para carreira como uma forma geral. Às vezes a pessoa tá querendo entrar em tecnologia e ela não sabe que a tecnologia tem trocentas ramificações. E às vezes a pessoa se sente infeliz fazendo front-end
back-end e não sabe que desenvolver jogos é uma outra vibe, e e fazer design é outra vibe, e back-end é outra vibe, e DevOps é outra vibe, e tem várias formas, tem várias ramificações, e você pode experimentar cada uma delas, entender as tecnologias, o dia a dia de um profissional dessa ramificação. Tem especialista em segurança, tem especialista em teste, que eles chamam de QA, tester, QA engineer, ou coisa assim, Quality Assurance. Tem especialista em teste, tem especialistas em usabilidade, tem especialistas em acessibilidade, tem especialistas em configuração de servidores, que é a pessoa que trabalha com DevOps e tal. Então você tem que escolher a ramificação certa, você também tem que escolher de todas as formas diferentes. Faça o que você está curtindo, certo? Tem pessoas que falam o contrário, e aí eu falo para você tomar cuidado. Eu comecei esse papo falando que cada pessoa funciona de um jeito. As pessoas falam que o nosso cérebro é como se fosse um computador. Se o seu cérebro é um computador, cada pessoa tem um sistema operacional diferente, cada pessoa tem uma configuração diferente, e as pessoas elas erram em achar que o que é bom para você é bom para todo mundo. Então toma cuidado com pessoas que falam que o ideal é fazer X. Ah não, eu tenho o caminho das pedras. O caminho das pedras é fazer o curso do tal porque eu fiz, e é a melhor coisa que tem. A certeza em tecnologia é um inimigo. Certeza em tecnologia é um inimigo. Se a pessoa tem muita certeza, essa pessoa está caindo numa armadilha, e toma cuidado para você não cair na armadilha também. Porque temos que abraçar a dúvida. O que funciona para mim pode não funcionar para você. A melhor linguagem de programação que eu gosto pode não ser a sua opinião. Então, tome cuidado com as certezas. Aí você vai lá e pergunta pra mim qual é o sistema operacional que eu uso. Aí, imagina que eu fosse o tipo de pessoa que tivesse com um monte de certezas. Aí eu falo pra você... Imagina que eu falo pra você assim: fala, Dev, você tá querendo aprender o melhor stack do mercado? Porque o melhor stack do mercado é o React. O melhor stack do mercado é esse aqui que, coincidentemente, eu tenho um curso pra te vender. Toma cuidado com as certezas. Às vezes, um determinado stack pode ser bom pra empresa X, pra empresa Y, pra empresa Z. Tome cuidado com certezas. Porque as pessoas que falam com muitas certezas, essas pessoas, elas não, muitas vezes, elas estão, no final das contas, tentando... Vocês estão rindo, né? As pessoas que falam com muitas certezas, em tecnologia, você é amigo da dúvida, tá? E o que é bom pra você pode não ser bom pra mim. A tecnologia usada... Olha só. A tecnologia usada pela Microsoft não é necessariamente a mesma tecnologia usada pelo Google. E as duas empresas são pioneiras, e as duas empresas são maravilhosas, e as duas empresas investem pesado em desenvolvedores, são stacks diferentes, preferências diferentes, opiniões diferentes, por terem necessidades diferentes. Então se você fala pra mim: Fernando, qual que é a sua opinião, qual que é a melhor linguagem de programação que existe? Você já percebe em tecnologia, você já percebe comunidade tóxica quando tem guerra de linguagem de programação. A melhor linguagem de programação é aquela que paga os seus boletos. Ponto. Ponto final. Essa é a melhor linguagem de programação. Tá pagando seus boletos? Essa é a melhor linguagem de programação que tem. Agora, se você tentar tomar uma decisão voltada, baseada em fatos, com um objetivo específico, né? Vou dar um exemplo. Se você fala pra mim assim: Fernando, eu gostaria de um dia trabalhar no Facebook. Qual o caminho seguir? Ah tá, Facebook, você aprenda JavaScript, aprenda React, aprenda Reactive Native. O que você se vê fazendo no Facebook? Então, se você tem um objetivo, eu quero trabalhar para a Amazon, eu quero trabalhar para o Google, entra no GitHub dessas empresas e vê quais linguagens de programação estão em primeiro lugar, listada no perfil dessas empresas, no GitHub mesmo, nem no LinkedIn, no GitHub. Você vai perceber que cada empresa tem as suas preferências, os seus stacks.
E se eu fosse você, se eu quisesse trabalhar muito, se eu quisesse muito trabalhar para um Google, para uma Amazon, eu ia entrar no GitHub. Olha o que eu faria. Se eu quero trabalhar para o Google, eu ia entrar no GitHub do Google, eu ia olhar quais linguagens de programação eles mais usam, eu ia me matar de estudar essa linguagem de programação, eu não quero saber se alguém fala que é bom ou se alguém fala que é ruim. Eu quero aprender essa linguagem de programação porque o Google usa e eu me vejo daqui 3 anos trabalhando no Google. Eu estou dando um exemplo, tá? Então eu iria me matar para aprender essa linguagem de programação. Segundo passo, eu ia aproveitar para olhar os repositórios abertos dessa empresa para poder tentar participar, usar os produtos do repositório aberto. Eu tenho vários amigos que já conseguiram empregos por causa de participação em projetos de código aberto. Você chama a atenção das empresas quando você participa dos projetos de código aberto tocados por essa empresa. Você se vê trabalhando para a Globo? Não dá trabalho você ser contratado pela Globo. Você pode entrar no GitHub da Globo, ver quais são os repositórios abertos da Globo, tenta resolver os issues, tenta conversar com as pessoas, tenta usar os produtos, tenta aprender como os produtos funcionam e tenta corrigir os bugs. A empresa vai olhar e vai falar assim, caramba, essa pessoa está trabalhando de graça. Por que diabos a gente não contratou essa pessoa ainda? Inclusive, o Brian, que trabalha comigo na Foresight, o emprego anterior dele, ele trabalhou para uma empresa chamada Salsa Labs, e ele é um tipo de pessoa tão engajado em comunidade que ele conseguiu esse emprego simplesmente porque ele ajudava pessoas dentro do GitHub da Salsa Labs. Aí o pessoal da Salsa Labs falou, por que a gente não contrata ele? Ele é o que mais ajuda. Aí ele pegou e conseguiu um emprego por causa disso. Entendeu? Tem que aprender lógica. Linguagem é syntax. Escuto direto também. Você se aprimorar em lógica de programação é útil. A base é muito necessário. Claro. Se cada um é um computador, nem todo mundo tem o mesmo hardware. Exatamente, Nathan Siqueira. O Shuhikari falou, mas a realidade é cruel, porque não existe nada fácil demais. Exatamente. E só que o complicado, o complicado dessa parada de fácil demais é que tem todo um mercado que precisa passar a ideia de que é fácil demais. Porque esse mercado não está interessado se você vai conseguir um emprego ou não. Esse mercado está interessado em te fazer gastar dinheiro num próximo curso. E quando você terminar de comprar esse curso e terminar de fazer o curso, eles vão querer que você compre o outro curso. E sabe o que vai acontecer? Se a nova linguagem de programação for X e fizerem um curso disso, esse curso disso vai ser a solução para todos os problemas e todo o resto vai ser lixo. Então, tome cuidado quando você vê conselhos em tecnologia, acredite em quem tem dúvida. Quanto mais isento de certeza for o mensageiro de tecnologia, menores as chances dessa pessoa / empresa estar interessada em chegar no seu bolso para tirar alguma coisa, certo? Então é isso. Existe todo um mercado o mercado da solução fácil, e não é só de TI, sabe? Pessoas que querem emagrecer em 5 dias, procura no Google, tá lotado de AdWords, tá lotado de gente pagando para vender isso para você. Pessoa que quer emagrecer em 5 dias. Pessoa que quer ficar rico rápido, seja lá como for. Como pirâmides, certo? Herbalifes da vida. Pessoa que quer emagrecer rápido, pessoa que quer ficar rico rápido, pessoa que quer virar programador rápido. Principalmente depois dessa reportagem da Exame, pintando o mundo da programação como cheio de pessoas ricas com... Se você lê essa reportagem da Exame, você termina pensando que programador derruba uma nota de R$100 e nem baixa para pegar porque tem um monte mesmo, sabe? Então existe esse mercado, o mercado de solução fácil. E esse mercado de solução fácil, toma cuidado com ele. Porque qualquer pessoa pode programar. Esses dias, ontem, eu até comentei isso ontem, né? Alguém me procurou no Instagram e me perguntou, e a pessoa falou assim, me perguntou se programar era difícil. Eu mencionei que quando você não sabia andar, quando você tinha 8 meses, quando você não sabia andar para você era uma tarefa difícil.
Só que essa tarefa ficou fácil porque andar é uma tarefa com começo, meio e fim. Só que trabalhar com tecnologia não é assim. Você não pode esperar que fique fácil, porque você está todo dia aprendendo. Você é para sempre aluno, certo? Então se você está todo dia aprendendo, ao invés de esperar que fique fácil, você precisa pensar que você vai se tornar o tipo de pessoa que convive tranquilamente com a dificuldade. Tipo, não tente esperar ficar fácil, porque não vai. Eu fiz uma landing page em 15 horas de live. Você vai me ver fazendo sabe o quê? Olha só, eu tenho quase 20 anos de experiência. Você vai me ver usando o Google pra caramba. Você vai me ver usando o Stack Overflow pra caramba. Você vai me ver lendo muita documentação. Eu li documentação do Statamic CMS, eu li documentação do SES, eu li documentação do Tailwind CSS na mesma live. Sabe o que eu mostrei pra vocês nessas 15 horas de live? Eu mostrei pra vocês eu passando pela dificuldade. Vocês não assistiram 15 horas de Fernando comendo sopa. Vocês não assistiram 15 horas de Fernando teclando no VS Code como se ele fosse um gênio. Não, vocês assistiram 15 horas da vida real de programação, que é entrar no Google quando você tem problema, entrar no Stack Overflow quando você tem problema, várias e várias vezes, dividir o seu objetivo em trocentos objetivos pequenos e matar cada tarefa uma atrás da outra, e às vezes aquilo que era o mais fácil, que você não imaginava que fosse te dar dor de cabeça, às vezes você passa 4 horas naquilo, porque você não vai conseguir. E ao invés de esperar que isso fique fácil, eu tô falando que eu tenho quase 20 anos de experiência, é justamente para que você entenda que você não tem que esperar ficar fácil, porque não vai. Você tem que pensar, eu sou tranquilo, no meio do caos eu tô relaxado, no meio da dificuldade eu tô focado. Esse é o tipo de pessoa que você tem que ser. Você tem que ser o tipo de pessoa que está andando pelo caminho difícil, mas tá continuando, não tá desistindo, tá tranquilo, tá sorrindo. A casa tá pegando fogo, mas você tá sorrindo, você tá continuando. Porque você sabe que é assim. Não vai ficar fácil, mas você consegue. Da mesma forma que todos os outros conseguem. Então, entenda que essa ideia de que programação é fácil é uma coisa que as pessoas precisam te vender isso. Senão você não vai comprar o curso que elas querem que você faça, que você compre, certo? Mas a programação não é fácil. E não espere que fique fácil. Tente ser o tipo de pessoa que enxerga a dificuldade como uma coisa comum, uma coisa normal. Eu não vou deixar eu não vou me deixar estressar, eu não vou deixar essa dificuldade entrar em mim, eu não vou deixar essa dificuldade me desanimar. Eu vou continuar, porque no meio da dificuldade é onde eu me dou bem. No meio da dificuldade é onde eu cresço. No meio da dificuldade é onde eu consigo dar o meu melhor. Então enquanto tá todo mundo se preocupando em tapar a goteira, eu percebo, agora a festa tá começando. É porque tá difícil. Então bora. Entendeu? Se você trabalha com tecnologia, você é aluno pra vida toda. Você é aluno. Sempre aluno. Você vai fazer 70 anos. Você vai fazer 70 anos sendo aluno, aprendendo. Mantenha-se ensinável. Beleza? 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 Vamos voltar para nossa live. Vamos voltar para a programação normal. Entra no nosso Discord que a gente consegue conversar também fora da live. Tem uma comunidade de mais de 1000 devs e divas no nosso Discord que pode te ajudar a resolver os probleminhas do dia a dia que você tiver.